Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós estamos, queridos irmãos e irmãs, como nós colocamos aqui no início da nossa momento de oração, estamos já chegando na terceira noite, do nosso Gigantes da Fé, ao qual o Senhor nos convida a avançar. Você que está nos acompanhando desde o primeiro dia, aliás, já quero aqui de antemão, mais uma vez, saudar a você que talvez está nos acompanhando nessa noite, de repente não teve a oportunidade de estar conosco ontem, de estar na segunda-feira, não importa, Jesus ele fala lá, na parábola dos operários, da vinha, é o mesmo salário, é a mesma graça, é a mesma bênção, Então que você que nos está aí, rezando conosco nesse momento que nos acompanha, a gente tem partilhado aqui desde o primeiro dia, da abertura aqui na segunda-feira do Gigantes da Fé, que o Senhor nos dava aqui, para nós, Missão Novo Caminho, na moção, de preparar, de iniciar esses Gigantes da Fé, que o Senhor queria nos dar moções, ao longo desta semana, porque nós sabemos que o Senhor, Ele, como um pai que nos ama, Ele quer ensinar os seus filhos a viver verdadeiramente como gigantes da fé. Diz uma expressão que filho de peixe, peixinho é. Então, se nós cremos que o nosso Deus é um Deus grande, nós sabemos que nós somos pequenos, miseráveis, fracos. Mas o Senhor é que nos faz forte. É no Senhor que nós somos grandes. Paulo vai dizer isso, É quando eu sou fraco diante de Deus que Deus me faz forte. Então, nós partilhamos aqui já na abertura, na segunda-feira, que o Senhor estava nos dando esta visualização como que de uma escada para a gente galgar esse ano de 2021. Como nós rezamos aqui já, ontem na segunda noite, já na primeira noite, você percebeu que o ano de 2020, como a gente até tem compartilhado bastante isso aqui, foi um ano difícil, Não só por conta da pandemia, mas por tudo aquilo que envolveu ao longo de tudo isso. E nessa noite ao qual o Senhor quer nos dar essa moção da vigilância, como foi ontem, da conversão. Então veja, qual é o primeiro degrau que nós partilhávamos ontem? Você que quer verdadeiramente viver um ano de graça da parte do Senhor, nesse 2021, na sua vida, na sua família, O Senhor quer nos dar esses degraus, esses ensinamentos, essas moções, para que nós possamos de fato, e veja, não é apenas um jargão de carismático, um ano de fé, um ano de vitória, não. O Senhor quer nos ensinar a ter uma vida de graça. Por isso é que o Senhor nos inspirava a iniciar aqui a Missão Novo Caminho, a fazer esses gigantes da fé ao longo dessa semana. Então, como nós colocamos aqui na oração, o Senhor quer nos ajudar a, nesta noite, a mais uma vez avançar para esse degrau, para que nós possamos compreender que nessa noite o Senhor quer nos chamar a atenção a estar atentos às trevas que nos envolvem. Se você olhar na Sagrada Escritura, muitas vezes esse símbolo vai estar em torno da vida de Jesus, Já desde o início do nascimento de Jesus, a gente já percebe esse sinal das trevas, Quando Maria e José têm que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar, Jesus, ao saber que o Messias, a profecia do Messias estava se cumprindo. E talvez para muitas pessoas, a gente infelizmente ouviu muito isso no ano passado. Até mesmo de uma certa parte, sim, por parte da mídia, deu essa tonalidade, de um ano tenebroso, um ano de 2020, por conta do início da pandemia, e tudo mais. E nessa noite, meu irmão, o que eu quero partilhar com você nessa palavra, para esse nossa terceira noite, é que o Senhor quer nos chamar a atenção para essa vigilância, porque o Senhor quer nos falar nessa noite a respeito do mistério da iniquidade.
né, do mal e das forças do mal que querem intervir na nossa vida para que a gente não viva aquilo que Deus sonha para nós. Que quer muitas vezes nos atrapalhar, nos impedir, para que nós possamos de fato viver a bênção de Deus, viver a graça de Deus em nossa vida. Por isso eu já quero no início desta pregação, não alarmar o teu coração, né? No início desse nosso ano aqui em janeiro, mas dizer para você que eu e você continuaremos a enfrentar trevas, né? Dizem aí os especialistas, né, os estudiosos da medicina, da ciência, até por conta da pandemia, que 2021 não vai mudar muita coisa, né? Na perspectiva aí, né, do que tem acontecido no mundo. E o Senhor quer nos chamar a atenção hoje nesta palavra que nós vamos ler. Aliás, se você pode aí com calma nos acompanhar nesse momento na palavra, você não está fazendo os afazeres da casa, né? Portanto, você pode aí pegar a sua Bíblia para nos acompanhar nessa noite. Eu quero convidar você a pegar comigo a passagem, né, que está lá na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra nos diz dessa forma. É Paulo que está dizendo à comunidade dos Tessalonicenses. E ele vai dizer assim: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é digno, divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca, e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante, irmãos, a gente perceber que Paulo aqui, ele quer chamar a atenção da comunidade de Tessalônica, né, dos Tessalonicenses, porque Paulo estava percebendo algo que estava como que uma erva daninha no seio daquela comunidade. E o que é que estava acontecendo ali naquele momento? Estava veiculando no seio da comunidade uma mensagem de que Jesus estava próximo de voltar, de que Jesus estava retornando. E o que é que isso estava gerando nos cristãos de Tessalônica? Isso estava fazendo com que eles entrassem numa falsa ideia de que, bom, já que Jesus está voltando, então Jesus vai terminar tudo, né? Então a gente já não vai ter mais problema, a gente já não vai ter mais perseguição. E o que é que isso estava acontecendo entre os cristãos? Os cristãos estavam perdendo um pouco a preocupação com a construção do reino de Deus. Isso estava gerando um certo comodismo na fé dos cristãos de Tessalônica. E Paulo, então, vai alertar a comunidade dos Tessalonicenses para que ficassem vigilantes com isso. Como Paulo vai dizer aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo vai dizer para eles, olha, né, com relação à vinda do Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês, que vocês não se deixem perturbar, e aí veja a expressão que Paulo usa. O que é que estava sendo gerado no seio da comunidade dos Tessalonicenses? Perturbação com aquilo que estava sendo veiculado.
E veja como que é o inimigo, né, irmão? Paulo vai dizer aqui, né, que algumas pessoas estavam usando de revelações falsas para trazer uma mensagem que não era verdadeira. Embora nós sabemos que isso faz parte da certeza da fé, que um dia Jesus vai voltar, havia ali no seio da comunidade pessoas que, se dizendo, né, reveladas por Deus, estava dizendo uma falsa profecia. E não é verdade, irmãos, que isso continua acontecendo no nosso meio. Basta a gente olhar para o que está, por exemplo, hoje à nossa volta, e perceber quantas informações falsas, quantas notícias falsas que são veiculadas no meio de nós, não é verdade? Olha como que é a estratégia do inimigo, né? Algumas pessoas veiculam até mesmo uma carta, como que se fosse de Paulo. Paulo vai dizer aqui, né? Não é por revelação, por pretensa revelação, nem por carta, como se fosse de nossa essa carta. Algumas pessoas estavam ali veiculando, né, uma carta no meio da comunidade, como se fosse Paulo dizendo a elas. Com qual finalidade? Para perturbar aquela comunidade, a igreja de Deus naquele lugar. Então veja, querido irmão, querida irmã, nós sabemos muito bem que em tempos difíceis, em tempos de provação, de dificuldade, de perseguição, geralmente ocorrem boatos que querem nos causar pânico, medo, perturbação. E nós sabemos que isso é uma artimanha do inimigo. E aí veja por que o Senhor nessa noite quer nos chamar à vigilância. Se você que ontem esteve rezando conosco, né, na segunda noite, você percebeu que qual foi o primeiro passo que o Senhor nos chamava a dar? A conversão, né? A voltar a nossa vida para o Senhor. Por que Paulo aqui ele fica de uma certa forma preocupado com a comunidade de Tessalônica? Fica imaginando Paulo ali, né, como pastor daquela comunidade, pensando assim, né, como um pai, vamos dizer assim, daquela comunidade, pensando assim, nossa, será que os meus filhos ali de Tessalônica estão com uma fé tão arraigada no Senhor, que eles não vão se deixar perturbar com qualquer coisa? Eles não vão se deixar enganar por qualquer coisa? E não é isso que Paulo enxerga ali naquele lugar. Embora ali muitas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, tiveram uma experiência com o Senhor, algumas coisas que estavam à volta ali daquela sociedade, no momento da comunidade de Tessalônica principalmente, estavam atrapalhando a fé daquela igreja. E aí veja, irmãos e irmãs, é o que nós também estamos passando nos tempos que nós estamos vivendo. Quantas são as coisas, as situações que talvez tenham chegado ao seu ouvido, que tem perturbado talvez o teu interior, o teu coração. Né? A gente pega o próprio exemplo da pandemia, né? É lógico que não é questão da gente tapar o sol com a peneira, como diz o ditado, mas veja, quanto isso causou de alarme, né, na vida das pessoas. Como nós rezávamos aqui um pouco antes, né? Parecia que fechou o tempo no mundo, né? Olha, tempo de trevas, tempo de escuridão. E Paulo vai chamar a atenção aqui da comunidade. Ele vai dizer, olha, não vos deixeis perturbar por essas coisas. Porque antes disso, e aí Paulo então ele vai falar desse fim dos tempos. Aqui a carta, Paulo não quer falar a respeito de quando vai acontecer o fim dos tempos, a vinda de Jesus. Mas Paulo quer mostrar como nós nos devemos viver e manter durante esse tempo. E qual é a chave que Paulo vai dizer aqui? A vigilância. Veja, irmãos, se ontem nós rezávamos e clamávamos sobre a conversão, pedindo a Deus que transformasse e mudasse a nossa vida, e eu creio nessa graça que nós pedíamos e rezávamos ontem. E aí veja, irmão e irmã, se você ontem teve a oportunidade de pedir essa graça do Senhor, e louvado seja Deus por essa graça, né? Se você tem experimentado verdadeiramente Deus se manifestar na sua vida, você tem verdadeiramente experimentado grandes coisas da parte de Deus, Deus nos chama nessa noite a tomar essa vigilância,
para que nós não caiamos na tentação e na grande possibilidade de acontecer o que estava acontecendo com a comunidade de Tessalônica, de começar a esfriar na fé. Por isso é que Paulo vai dizer aqui, que antes de todas essas coisas, deveria primeiro vir a apostasia. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que de lá para cá, uma das grandes coisas que a gente tem visto na humanidade é o coração de muitas pessoas apostatarem, né? Esfriarem na fé. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Em tempos de provação, de dificuldade, a tendência de muitas pessoas é esmurecer, humanamente falando. É como diz uma expressão, né, que muitos exércitos, né, usavam em tempos de guerra, né? Jesus até mesmo usa uma expressão assim parecida numa das narrativas do Evangelho, que ele vai dizer assim: olha, se você vai entrar em combate contra um exército numa guerra, senta antes primeiro para ver se você tem condição de combater aquela guerra. Porque se você não tem exército suficiente, é mais fácil você ir lá e entrar num acordo de paz. E a estratégia do inimigo, irmão, nesses tempos é tão forte que o que é que ele tem percebido? Que muitos filhos de Deus, ao esfriarem na fé e não estão tendo condições pela força de Deus de lutar esse combate espiritual, estão entregando os pontos. Estão se rendendo ao inimigo. Estão se rendendo às coisas do mundo. E é isso que Paulo está chamando a atenção da comunidade de Tessalônica. Que eles ficassem vigilantes para que eles não entrassem nessa mentalidade. Olha, não tem como nós vencer essa guerra, né? Não tem como nós, né, não adianta fazer nada. E aí veja, irmãos, será que muitas pessoas na sua vida espiritual não estão vivendo dessa forma? Como dizia essa expressão, né? Ah, se o mundo está do jeito que está, é mais fácil a gente ir a favor da correnteza. Não é verdade? Eu não vou nem tentar nadar contra. Né? E veja, irmãos, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para essa pregação. Eu não quero, com essa palavra aqui hoje, nos trazer alarme. Não. Mas nós já estamos contra a correnteza. Basta você olhar para o mundo que nós estamos vivendo hoje, atualmente. Se Paulo ali naquele momento estava dizendo que o tempo da apostasia ainda não tinha chegado, eu vejo que nós já estamos vivendo, né? De lá para cá, nós já estamos vivendo o tempo da apostasia. A gente percebe, por exemplo, né, a nossa volta. Esses dias mesmo, né, eu estava conversando com uma pessoa, né, por exemplo, da nossa proximidade, da nossa realidade, e a gente falava muito sobre isso, né? Nossa, como é que vai se dar a vida de muitas pessoas quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar? E se a gente for olhar, irmãos, nós já entramos no ano de 2021, para muitas pessoas a perspectiva é de as coisas não mudarem. É de as coisas ainda continuarem na mesma. E aí, se você percebeu na passagem, Paulo vai dizer isso. Olha, vocês não devem entrar nessa mentalidade, porque aquele que vive a fé em Jesus Cristo não cruza os braços para a vinda da iniquidade do inimigo. Embora ele sabe que a luta é árdua, que a guerra é árdua, o próprio apóstolo Paulo, ele vai usar essa analogia na carta aos Efésios, quando ele fala da armadura de Deus. Então veja, irmãos, né? Não é de hoje, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, né? O nosso Deus, ele é um Deus tão simples, que ele não faz a gente andar às escuras, né? Embora a gente sabe que a fé é dar um passo, né,
Como diz aquela expressão, né? A fé é isso, né? Você dá o passo e Deus te dá o chão, né? Então nós muitas vezes, talvez essa seja a grande artimanha que o inimigo tem colocado no coração de muitas pessoas hoje. Nós, sem nos darmos conta, nós vamos entrando na ignorância da fé. E aqui é a atenção que Paulo vai chamar a comunidade, a igreja ali, à vigilância. Porque o que é que Paulo estava percebendo ali no seio da comunidade dos Tessalonicenses? Ao ouvir esses rumores, dessas notícias, dessas coisas que estavam sendo veiculadas ali, naquele momento, isso estava gerando de uma certa forma um esfriamento espiritual na igreja de Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica. E o que é que estava acontecendo no meio dos cristãos? Os cristãos já estavam vivendo, desculpa a expressão aqui, uma religião mais ou menos. E eu quero chamar a sua atenção para isso, querido irmão, querida irmã, nessa noite. Será que não é isso que estamos vivendo no mundo hoje? Uma mentalidade de uma religião mais ou menos. De uma certa forma, quando Paulo chama a atenção aqui da comunidade, o que é que ele está dizendo? Olha, o testemunho de vocês está diminuindo. Percebe o que Paulo vai dizer aqui? Olha, existe um combate, uma luta entre, né, o mistério da iniquidade e o reino de Deus. É como como é que diz aquela brincadeira lá, né, o cabo de guerra, né? Está ali aquele combate e Paulo está dizendo isso, olha, o testemunho de vocês está diminuindo e a força do mistério da iniquidade está avançando. E isso, irmãos, está acontecendo nos nossos tempos hoje. Porque talvez nós estamos esfriando o nosso testemunho. Percebe o que Paulo vai dizer? Há algo que detém o mistério da iniquidade de ganhar campo, de ganhar terreno, de avançar. O que é isso que faz deter? É a nossa oração, é o nosso testemunho. Acho que você teve a oportunidade, né? Você que acompanha os noticiários aí, a gente viu aqui a nossa nação vizinha aqui, né? A Argentina, que infelizmente aprovou o aborto, né? Agora é lei no país o aborto. Na nossa nação, quantas coisas a gente está vendo por aí, né? As pessoas quererem meio que goela abaixo, vamos dizer assim, né? Colocar uma mentalidade da ideologia de gênero e por aí vai. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Por que é que o ministério da iniquidade está avançando? Porque quem deve deter sobre isso está cruzando os braços. Está se conformando com a situação. Por isso é que Paulo vai questionar aqui a comunidade. Os cristãos que têm uma fé viva não deixam que a religião deles se torne uma religião de manter as coisas. Você já ouviu essa expressão, né? O profeta é aquele que anuncia e denuncia. O próprio testemunho nos faz assim, não é verdade? A partir do momento que você anuncia o reino de Deus, que você anuncia a palavra, que você anuncia o evangelho, portanto, você a verdade, tudo aquilo que não está dentro da verdade, né, que portanto é mentira, automaticamente já se sente interpelado pelo anúncio do reino de Deus. E aí veja, irmãos, por que o Senhor nos chama hoje a essa vigilância? Porque se nós não intensificamos a nossa oração nesses tempos, se nós não somos ainda mais ousados no nosso testemunho, a tendência é o mistério da iniquidade avançar ainda mais. Como nessa expressão que eu dizia agora há pouco. Não tem mais nada o que fazer, né? Ficava imaginando quando eu ouvi essa notícia lá, né, da Argentina, né? Bom, mas o que é que a gente pode fazer? O pessoal vai lá e vota e coloca e propõe e tal. O que é que eu posso fazer?
É uma pergunta que cabe para nós hoje, nessa terceira noite nos Gigantes da Fé. Você ouviu aqui, né, na nossa oração, a gente dizer para você: irmão, irmã, você é um gigante da fé. Você é uma gigante da fé. Você não está recebendo a potência de Deus, a força, a graça de Deus à toa. É para que nesse tempo hoje, 2021, de, entre aspas, trevas que nós estamos vivendo, nós nos levantarmos como Paulo, para dizer: não, o mistério da iniquidade, aqui nós vamos encontrar um exército que vai fazer essa barreira, como Paulo vai dizer aqui, para que detenha o ministério da iniquidade de avançar. Embora nós sabemos que Jesus ele vai falar isso lá no Evangelho ao falar dos fins dos tempos. Né? Você lembra lá da passagem do Evangelho de São Mateus? Né? O fim dos tempos vai ser um momento tão difícil que vai seduzir o coração de muitos. E veja, irmão, irmã, Paulo vai mais uma vez chamar a atenção disso. Esse inimigo que vai se levantar de uma tal forma que, para que se querer se colocar no lugar de Deus, ele vai seduzir a tantos que diante desta sedução que a força do inimigo vai trazer, vai convencer muitas pessoas. E é a pergunta que eu coloco para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Quantos cristãos no meio de nós já estão se convencendo das coisas do mundo hoje? O Senhor hoje quer mais uma vez nos chamar a atenção, a nós nos levantarmos, como esses gigantes da fé hoje, para que nós possamos nos colocar diante deste último versículo que nós lemos aqui, do versículo 8. Nós sabemos desse combate espiritual. Não é uma luta fácil, é uma luta árdua. Mas veja, meu irmão, a promessa. O inimigo ele vai vir, ele vai se levantar, mas o Senhor o destruirá pelo sopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Que sopro é esse? É o seu Espírito. É a palavra de Deus que nos garante a firmeza diante desse combate espiritual. Veja, meu irmão, minha irmã, se você não estiver revestido desse sopro da boca de Jesus, grandes chances nós temos de nos sucumbir diante desse combate espiritual. Embora o Senhor aqui hoje nos traz essa promessa desta vitória, esta vigilância da qual o Senhor nos chama nessa noite, nos leva a uma outra coisa, que é a perseverança na fé. Aí está o nosso caminho, irmão, ao longo desse ano. A sua fé hoje, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser avivada. Porque se Jesus ele usa uma analogia na fé ao falar do grão de mostarda, é porque essa fé ela pode diminuir, ela pode perder a sua força, ela pode se apagar. E é isso que Paulo está chamando a atenção nessa passagem, nessa carta, quando ele fala da apostasia. Há uma canção antiga, né? Eu me lembro, né, quando eu fiz a primeira comunhão, né, primeiro recebi o sacramento da Eucaristia. Nunca mais me esqueci do refrãozinho dessa música, que fala assim, né? Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. É a fé. O questionamento que Deus nos traz hoje, nesta terceira noite dos Gigantes da Fé, para esse tempo que nós estamos vivendo, é: como está a nossa fé? Diante dos desafios que vão se levantar em nossa vida, em nossa família, neste ano de 2021. Talvez, durante esta semana, do nosso Gigantes da Fé,
O Senhor vai precisar dessa semana para fazer como que num momento de guerra, né? Como aquelas trincheiras, aqueles lugares, aonde os soldados feridos precisam se recuperar para voltar para a guerra, né? Para voltar para o combate. E é isso que o Senhor quer fazer em nossa vida nessa noite, irmão. O Senhor sabe que o ano de 2021, para muitas pessoas, e aí veja, agora eu quero entrar na realidade particular. Quantas pessoas que enfrentaram enfermidades, enfrentaram divisões na família, estão enfrentando desemprego, situações naquilo que toca de perto na sua vida. E essas coisas nos machucam, não é verdade, irmãos? Essas coisas nos ferem. Por isso é que no início deste ano, no início desse nosso Gigantes da Fé, o Senhor quer nos chamar a atenção a essa vigilância. Para que a gente não esmureça na fé. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção a isso, irmão. Existe algo que é capaz de impedir, de deter o mistério da iniquidade de avançar. Que é a nossa oração e o nosso testemunho. Se muitas coisas à nossa volta estão tendo uma influência do mundo, do inimigo muito grande, talvez seja porque nós ainda estamos rezando pouco. E o nosso testemunho ainda não é um testemunho ousado. Faz uma pequena pergunta para você, para a gente orar nesse instante agora. Diante de tudo aquilo que está à nossa volta, qual tem sido o meu papel, o seu papel como cristão, como católico, de falar das verdades do Evangelho? Agora há pouco, né, antes da gente iniciar aqui a live, a gente conversava um pouco sobre isso, né? O inimigo nos questiona porque ele sabe que nós muitas vezes a gente não tem convicção da nossa fé, né? O inimigo vai lá, bom, como Pedro vai dizer, né? Diz aí a razão da tua fé. Nessa hora a gente bambeia. Porque talvez a nossa fé não é uma fé ainda madura. Não é uma fé, como Paulo vai dizer aqui, que não se deixa perturbar. Percebe aqui, irmão? Paulo não está dizendo que nós não vamos deixar de ter perseguições. Muito pelo contrário. Ele vai dizer aqui. Agora, Paulo está dizendo, né, um gigante da fé não se deixa perturbar com o que está à nossa volta, com o que está à sua volta. Ele conhece a realidade desse combate espiritual e ele não tem medo de enfrentar. Ele sabe que a luta não é fácil. Ele sabe que no meio dessa luta há uma grande possibilidade, porque é uma luta, porque é uma guerra, de se ferir. Mas isso não faz ele, desculpa a expressão, ser covarde, ter medo de lutar. Você tem visto, por exemplo, muitas notícias serem vinculadas, inclusive dentro da igreja. Notícias que estão aí, por aí, dentro da igreja. E sabe o que eu tenho visto por aí, irmãos? Pessoas balançando. Esses dias eu conversava com uma pessoa, né? Falou assim, irmão, ó, né? A gente conversava isso aqui agora um pouco antes, né? Nossa, mas você viu o que falou aí da igreja? De tal padre? Você viu o que falou do Papa? E aí eu dizia para a pessoa, falar, irmão, eu conheço a doutrina da minha igreja. Né? O professor Felipe Aquino usa aquela expressão, né? Não sei se é de São Tomás de Aquino, né? Quem obedece à igreja não erra. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Percebe, irmão? Convicção da fé. Pessoas são pessoas. Não são capazes de mudar o que é a verdade da fé. O que está na verdade da fé.
Por isso eu quero convidar, meu irmão, minha irmã, você nesse instante, nós clamarmos a Deus nessa noite. Vamos pedir ao Senhor, diante desse ano que nós estamos iniciando de 2021, aos desafios que estão à nossa frente, a luta que nós devemos travar. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, a que ponto eu e você, no meio dessa realidade, estamos talvez correndo um grande risco de ser influenciados por essa apostasia, que vai fazendo com que a gente, sem se dar conta, a gente vai se acomodando, a gente vai se acostumando com as coisas que estão à nossa volta. E é isso que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. Nos ajuda, Senhor, diante dessa luta, diante desse combate, Senhor, espiritual. Talvez, Senhor, quantas pessoas que nessa noite, Senhor, estão nos acompanhando, estão rezando conosco, estão olhando para a sua família, para a sua vida, e percebendo quantas coisas talvez as trevas estão tentando penetrar em realidades e situações da sua vida. Talvez esse momento, quantos pais, quantas mães olham para a vida dos seus filhos, estão percebendo isso. Puxa vida, meu filho recebeu o sacramento do batismo, meu filho recebeu a iniciação cristã, os primeiros sacramentos, mas hoje ele parece que não crê mais em nada. Oh, Senhor, intervém nessa noite, Senhor, nessas realidades. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sucumbir, Jesus, no meio dessa guerra espiritual. O Senhor nos prometeu aqui, Senhor, o Senhor está nos prometendo nesta palavra. Embora, Senhor, a passagem aqui vai dar uma alusão, Senhor, ali ao fim dos tempos, mas agora, Senhor, nessa noite, dá-nos, Senhor, uma nova porção do Teu Espírito, para que a gente continue resistindo aos conflitos que estão à nossa volta, a tudo aquilo que o inimigo está tentando semear no nosso meio, Senhor, no meio da nossa sociedade, e de maneira particular, Senhor, aquilo que o inimigo está tentando fazer penetrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como nós rezávamos aqui, Senhor, na abertura, muitas vezes, Senhor, nós olhamos, Senhor, diante dessas coisas, e a gente se sente como aquele povo diante de Golias. A gente acha que a gente não pode, Senhor. Sem dúvida nós não podemos, senão pela Tua graça, senão pela Tua força. Por isso é que Davi se levantou, um homem convicto da sua fé. Olha, Senhor, nessa noite para os gigantes do mal que se levantam contra as nossas famílias nessa noite, que se levantam contra nós. E dá-nos, Senhor, essas armas, Senhor. Reaviva nessa noite a nossa oração. Fortalece, Senhor, a nossa oração nessa noite. Renova, Senhor, o nosso testemunho, Jesus. Não deixa, Senhor, a gente ter medo, ter vergonha, Senhor, de testemunhar a nossa fé. Não permita, Senhor. Mas como nós estamos rezando, Senhor, nessa semana, precisamos nos levantar como homens e mulheres de fé nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Por isso o Senhor suscitou mais uma vez, no início deste ano de 2021, esses gigantes da fé. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, o sopro da Tua boca, como a Tua palavra aqui, Paulo vai dizer, que é capaz de destruir, Senhor, o ministério da iniquidade, que é capaz de deter, Senhor, o ministério, Senhor, da iniquidade. Faz, Senhor, com que nessa noite nós possamos continuar, Senhor, resistindo, Senhor, às lutas que nós ainda estamos travando, principalmente as situações particulares que estão na nossa vida.
Dá-nos, Senhor, uma nova coragem, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma nova ousadia, Senhor, nessa noite, para que a gente continue resistindo. Essa é a palavra que Paulo vai dizer para aquela comunidade. Resistam a tudo aquilo que está no meio de vocês, a tudo aquilo que está acontecendo no meio de vocês. Vocês são capazes de resistir. Vocês são capazes de suportar. E muito mais do que isso, vocês são capazes de vencer. Por isso vem Espírito Santo sobre nós. Intervém nessa noite, Senhor, em áreas da nossa vida que o inimigo está tentando, Senhor, influenciar, que o inimigo está tentando perturbar, Senhor, que o inimigo está tentando colocar medo, insegurança. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos proclamar, meu irmão, que o Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos dizer para o Senhor que nós queremos viver a Tua palavra. Quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Livra-nos, Senhor, nessa noite. Eu quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. A minha e a tua vitória tem um nome, e é Jesus. Poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Livra-nos, Senhor, nessa noite do mal, Senhor. Olha, Senhor, para as coisas, Senhor, que o inimigo está influenciando, Senhor. Os lares, as famílias, os casamentos, a vida, Senhor, dos filhos, Senhor, a mentalidade, Senhor, essa mentalidade, Senhor, do mundo, Senhor, que tem influenciado, Senhor, até mesmo que tem apagado tudo aquilo, Senhor, que muitos filhos e muitas filhas receberam, Senhor, de Deus, como educação, Senhor, na fé. Venha, Espírito Santo, nessa noite e intervém nessa noite, nessa luta espiritual, nesse combate. Como Paulo vai dizer aqui, Senhor, a Tua palavra é capaz de deter, Senhor, o mistério da iniquidade, de avançar.
O Teu Espírito, Senhor, é capaz, Senhor, de intervir, de deter, Senhor, o mistério da iniquidade, de avançar. Por isso, Senhor, sustenta a nossa oração, Senhor, nesta noite. Sustenta, Senhor, a nossa fé, Senhor, ao longo desta semana, gigantes da fé. Sustenta, Senhor, a nossa fé neste ano de 2021. Se de fato, Senhor, ainda vai muitas coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor. Esses tempos, Senhor, difíceis, Senhor, que nós estamos vivendo. Nos sustenta, Senhor, nesta noite, Jesus. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, Jesus. E nos levanta, Senhor, nesta noite, para que nós não nos esmorecemos, para que nós não sejamos, Senhor, como muitas pessoas ali da comunidade tessalonicense estavam vivendo, Senhor. Uma religião estática, Senhor. Uma religião, Senhor, que não faz diferença, Senhor, no mundo que vive. Não, Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos esses cristãos, Senhor, esses católicos, Senhor, que se acomodem, Senhor, nas coisas que estão à nossa volta, Senhor. Nós muitas vezes nós seremos chamados, Senhor, nessa guerra espiritual, a denunciar, Senhor, a testemunhar contra tudo que está acontecendo à nossa volta. Por isso, Senhor, tira de nós, Senhor, o medo, Senhor. Tira, Senhor, de nós, Senhor, o medo, Senhor, de testemunhar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E no decorrer da pregação do irmão João, quando ele mencionava, né, que na Argentina, que tristeza, né, nossos irmãos aí, vizinhos nossos, já está liberado o aborto, né? E a gente vê isso com muita tristeza no nosso coração, né? E a gente acaba entristecendo e ao mesmo tempo trazendo para nós assim como um alarme, um despertar, para que Deus não permita isso no Brasil. Brasil, país cristão, né? Mas a pregação que o João trouxe para nós hoje, ela vem como um alerta, juntamente com essa lei, com essa ordem decretada na Argentina, né? Eu queria dizer assim que mexeu um pouco comigo, no sentido que há algum tempo eu já tomei conhecimento que em alguns lugares Jesus Cristo não pode entrar mais. Não permitam, em alguns lugares públicos principalmente, que Jesus não entre mais. Em alguns lugares já no Brasil estão retirando os crucifixos de alguns lugares públicos. Em vários lugares já no Brasil já está acontecendo isso. Não permite mais o crucifixo em determinados locais. Então, para que, sentir no meu coração assim, que você não permita isso, jamais, meu querido irmão, minha querida irmã, na tua casa. Que a tua casa seja sempre um lar de Nazaré. Que Jesus possa entrar, que Maria possa entrar, que o Espírito Santo possa entrar na sua casa, também na sua vida, como foi colocado aqui. Que jamais essa maldade venha acontecer no Brasil. Que Deus não permita. Como João disse também, que nós precisamos vigiar. Está aí um ponto, amado irmão. Que você possa abraçar essa bandeira, pegar essa bandeira, levantar essa bandeira e orar para que nunca, que Deus não permita o aborto no Brasil.
Isso também é ser gigante na fé. É um dos pilares, é um dos degraus a qual nós devemos nos posicionar. Aqui não, no Brasil não. Na minha casa, Jesus pode entrar, Jesus pode ficar à vontade. Amém, gente? Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa terceira noite. Queremos agradecer a você que, até de maneira particular aí agora aí, mais uma vez a gente pede desculpa para vocês, a gente não conseguir interagir com vocês aí hoje aí, né, nos comentários, mas queremos agradecer mesmo de coração a você que foi colocando aí, né, sua intenção, foi rezando conosco aí, até de maneira concreta, né, colocando aí nos comentários. Deus abençoe grandemente a sua vida, né, aos irmãos que passaram aí pela live, né, durante essa noite aqui. Queremos convidar você a estar conosco amanhã para a quarta noite, né, estamos avançando aí, né, os gigantes da fé, estamos avançando a semana aí, né, então esteja conosco novamente amanhã, né, às 7h30 da noite, né? Mais uma vez a gente pede para que você compartilhe depois aí o vídeo, né? Convide mais pessoas também, fale aí dos Gigantes da Fé, né? Fale aí da semana, né, Gigantes da Fé, convide outras pessoas também, né? A gente viu aqui ontem, né, depois nos comentários lá, a gente agradece até o, né, o irmão aí, acho que ele está até aí conosco aí até o momento, o Janael, que partilhava conosco ontem, né, o irmão dele lá do Ceará, né, se não me engano, né? Estava nos acompanhando. É isso, irmão, é isso, né? Vamos propagar, né? Como a gente partilhou aqui na pregação hoje, né? Nós precisamos lutar, né, contra as forças do mal nesse mundo, né? Então a gente precisa anunciar mesmo, né? A gente precisa falar, né? Então aproveitar as oportunidades como essa semana, né, da gente poder clamar a Deus, orar ao Senhor, né? E como a gente colocou aqui, né, guarda isso no seu coração, né? Primeiro passo para um ano de grandeza nesse ano de 2021, como nós rezávamos ontem, a conversão, né? Hoje, qual é um segundo passo? A vigilância, né? Nos acompanhe aí nessa trajetória, né, dos Gigantes da Fé, para que você receba até mesmo, né, na partilha, aqui na pregação da palavra, esses direcionamentos que o Senhor quer nos dar, para verdadeiramente viver um ano de graça, nesse ano de 2021, apesar de tudo que possa estar à nossa volta, né? Esse é o verdadeiro significado da fé, né? A nossa fé não é baseada nas nossas coisas humanas, né? Não é baseada nos nossos sentimentos. A nossa fé é uma graça sobrenatural, né? E quem experimenta essa fé, como a gente partilhou aqui na palavra hoje, né, não teme os desafios e as lutas que há de vir. Amém, irmãos? E eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, que vai ver essa live posteriormente, que você, como um gigante da fé, nunca perca a sua fé, pois é a sua fé que sustenta a sua e a minha, a nossa confiança em Deus. Eu já quero desejar a você, né, uma noite, né, abençoada para você e para sua família. E convido você amanhã a estar conosco às 19h30 para mais essa caminhada no Gigante da Fé. O meu muito obrigado. Deus lhes abençoe. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, você que esteve conosco até esse momento, queria te agradecer de coração por interceder, por orar, estar orando conosco, né? Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco, viu? E amanhã a gente está novamente aqui, né, nessa continuando aí os Gigantes da Fé, né, que você possa estar conosco também amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, Deus abençoe a tua família, a tua casa, que você tenha aí esta semana aí cheio da presença de Deus, amém? Fique na paz. Amém. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos. Nada poderá me abalar, nada
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.